A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Um excelente fim de semana. Para a honra e glória de Deus, para o nosso bem, para o nosso caminhar, tá bom? Nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. Já estamos chegando ao final do tempo litúrgico, que termina no último domingo de novembro, tá bom? Vamos aí participar desse momento litúrgico, da liturgia desse final de semana. E esse final de semana, apesar que é domingo, você sabe disso, a gente não celebra o santo, mas seria o dia dedicado aos protomártires do Brasil, né? É uma turma de pessoas que foram sacrificadas em dois lugares, Cunhaum e Uruaçu, tá bem? Existiu ali uma invasão holandesa no nordeste do Brasil, que eram os calvinistas, cristãos calvinistas. Eles mataram os católicos porque eles estavam rezando. Olha só como é que é, né? Em nome de Deus, mata os filhos de Deus que estavam rezando só porque eles eram católicos. E nesse dia aqui morreu muita gente, tá bom? O padre André Soveral, Domingos de Carvalho foram mártires em Cunhaum, e o padre Ambrósio, Francisco Ferro e Mateus Moreira e Uruaçu, entre outros, tá bem? Olha só, existia uma pequena e fervorosa comunidade composta por 70 pessoas sob o cuidado do padre André Soveral. Chegou em Cunhaum Jacó Rabi, trazendo consigo seus liderados ferozes tapuias e além deles alguns potiguases com chefe gerera e soldados holandeses. Então tinha índio e tinha soldados holandeses, tá bem? E eles chegaram e sacrificaram todo mundo na igreja, tá bem? Na igreja. É um povo assim meio nervoso, né? Naquele período. Matou muita gente, isso em 1645, tá bem? A notícia do massacre de Cunhaum espalhou-se pelo Rio Grande do Norte, na época, né? Rio Grande, na época, tá bem? As capitanias vizinhas também falando sobre aquela situação que aconteceu lá, tá? Assim foram recebidos como hóspede o vigário Padre Ambrósio, Francisco Ferro, Antônio Vilela, Francisco Bastos, Diego Pereira, José Porto, moradores daquele lugar, tá bem? E assim foi sacrificado uma turma grande, e eles mataram muita gente lá, tudo por causa disso. Os índios que não gostavam deles, levados pelos soldados holandeses, que eram protestantes, né? E aqui nesse meio nós temos um cara chamado Mateus Moreira, no meio desses que foram sacrificados, martirizados, tem um chamado Mateus Moreira, inclusive ele é o patrono aí dos ministros da comunhão, tá bem? Que arrancaram o coração dele pelas costas, tá? E ele ainda teve força de proclamar o seguinte: louvado seja o Santíssimo Sacramento. E eles arrancaram o coração dele pelas costas, e mesmo assim ele ainda falou: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Mateus Moreira, junto com os padres e mais uma turma de pessoas, né? São 30 pessoas, protomártires, né? 2 sacerdotes, 28 leigos. Todos eles foram beatificados pelo Papa João Paulo II. Vamos ficar, sabe, conscientes desses mártires lá no nordeste do Brasil, né, nesse período muito sério. E é o testemunho também, Mateus Moreira, muito importante para nós, tá bem? Pois bem, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Amém a você nessa liturgia desse final de semana, 27º domingo do tempo comum. Na primeira leitura, pega lá em Gênesis, né? Quando Deus criou o homem e depois criou a mulher, ele vai dizer assim, ele viu que o homem estava só, Adão estava meio tristonho ali, aí Deus vai criar uma mulher para Adão. Mas Deus coloca todos os animais na frente de Adão para que ele colocasse o nome. Isso é importante a gente perceber. Por que Deus fez isso? Porque todo mundo material foi dado ao ser humano. Deus criou tudo para criar o homem e a mulher, que eles têm um lugar chamado lugar tenente, o lugar principal. Tudo foi criado para criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então Deus, que deu todo o mundo material ao ser humano, falou para Adão: agora você é o Senhor do mundo, coloque nome nos animais. Olha só que maravilha. E depois Deus deu um sono a Adão e tirou aquela costela, né, de Adão para criar a mulher. Isso é uma metáfora, tá? É um jeito de contar uma história, né? Mas o fato teológico do negócio é que o homem é um tronco, é uma árvore, né? É um tronco. Deus tira desse tronco e cria a mulher para dizer que os dois pertencem ao mesmo tronco, tá bem? Porque se Deus tivesse criado o homem e criado a mulher com, vamos dizer assim, dois bonequinhos de barro, né, na historinha, os dois não poderiam coabitar, não poderiam ter filhos. Então Deus vai tirar do homem um pedaço para criar a mulher, para dizer que os dois é do mesmo tronco. Então eles podem coabitar, gerar pessoas, tá bem? E fazer com que a sua posteridade que chegue até onde chegou hoje, né? Mais de 8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, tá bem? Quando Adão acorda e vê aquilo, vê a Eva na frente dele, ele vai dizer: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Então Adão olhou para aquela obra-prima que Deus havia criado e falou assim: esta sim, os animais eu não posso fazer nada, só posso dar o nome porque eles não é da minha natureza humana. Agora tem uma mulher que é da minha natureza, você entende? Por isso que Adão vai colocar o nome nela de Eva. Olha, a palavra Eva quer dizer que ela é a mãe de todos os viventes, tá bem? E a palavra Adão quer dizer que ele é um homem, um ser humano, tá bem? Isso é importante. Pois bem, chega na segunda leitura, na carta aos Hebreus, vai dizer: Jesus, a quem Deus fez pouco menor que os anjos. Por que pouco menor que os anjos? Porque Jesus assumiu nossa natureza humana e nós, seres humanos, somos menor que os anjos, tá bem? Por isso que está dizendo aqui: nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte, que foi a vinda de Jesus no mundo, morreu na cruz para a nossa salvação. Tá bem? Convinha de fato que aquele para quem todas as coisas existem, por quem e para quem todas as coisas existem, que é Jesus, tá? E que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio do sofrimento. Jesus foi por meio do sofrimento que trouxe para nós a salvação. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto nós, os santificados, são descendentes do mesmo ancestral. Isto é, todos nós somos descendentes dos nossos primeiros pais.
Jesus também, porque ele nasce como homem, verdadeiramente Deus, mas na sua humanidade ele também vem da linhagem de Adão e de Eva. Estamos no mesmo caminho, tá bom? O evangelho de hoje, segundo Marcos. Vamos pegar o evangelho, Marcos 10, de 2 a 16. Vamos lá. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para pôr à prova, se era permitido ao homem repudiar a sua mulher. Ele respondeu, que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e despedir sua mulher. Continuou Jesus, foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei, mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto, e ele lhe disse, quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, também comete adultério. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repeliam os que as apresentavam. Vendo Jesus, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida ele as abençoou, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meu irmão, minha irmã, na sequência da primeira e da segunda leitura, nós vemos Jesus interrogado aí pelos fariseus com relação ao relacionamento marido e mulher, ao divórcio, etc. Tal. Pois bem, a partir desse momento, dessa fala de Jesus, tanto em Marcos como em Mateus capítulo 19, a partir desse momento, o que era contrato no Antigo Testamento vira sacramento no Novo Testamento. Tá bem? Por quê? Lá, com a dureza do coração do pessoal, Moisés deixou, né, dar a carta de divórcio. Mas aí virou uma bagunça também, né? Porque aí dava carta de divórcio de qualquer jeito. Não, agora Jesus já vai parar isso aí. Não. O que Jesus fala? Assim já não são dois, mas uma só carne, o que Deus uniu, o homem não separe. Pronto. Jesus agora leva ao casamento no sentido de um contrato, mas para um sentido de sacramento. Então aquilo que Deus começou lá em Adão e Eva, o osso dos meus ossos e carne da minha carne, agora se torna assim a partir do sacramento do matrimônio. Entendeu? Isso é importante para nós. E em relação às crianças, Jesus eles apresenta as crianças aí, ou melhor, quer impedir as crianças, Jesus fala assim, olha, quem não tiver uma mentalidade como uma criança, na simplicidade, na humildade, na inocência, não entrará no reino dos céus. Temos que nos cuidar, não é verdade? Temos que nos cuidar e muito, porque inocência, simplicidade, humildade, só mesmo na vida no Espírito Santo que nós chegamos lá. Amém? Meu irmão, minha irmã, muita paz para você nesse final de semana, muita alegria, uma santa semana para você e para a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.